Olá a todos! Hoje estamos aqui para conversar um bocadinho sobre saúde. Temos aqui a Cristiane, que é a naturopata e também ela é conselheira, digamos aqui, do suplemento Ásia. Também temos aqui a Albertina, que é também consultora do Ásia. Um, e hoje vamos falar um bocadinho em que é que consiste o Ásia, como é que ele se reflete na nossa saúde e o quão essencial ele é para que todo o nosso organismo, todas as nossas células funcionem na sua plenitude. E pronto, é isto. Vou passar aqui a palavra à Albertina para que ela possa falar aqui um bocadinho também do seu testemunho. Olá, eu vou falar de alguns benefícios, muitos que tive, de há 8 meses para cá, quando comecei a utilizar este suplemento celular. É uma coisa que as pessoas dizem que é milagroso, não é milagroso, o nosso corpo é que é milagroso, que consegue restaurar, que consegue curar-se. Eu tinha muitos problemas, dores principalmente, eu tenho 70 anos e tinha muitas dores, porque não tomava medicamentos, tinha muitas dores, então estava com uma osteoporose, as minhas mãos estavam muito, muito mal, e eu não conseguia erguer-me direita. Bem, as primeiras coisas que eu comecei a sentir foi a dor na lombar começou a desaparecer e tive um efeito fantástico ao terceiro dia de toma. Não acontece com toda a gente, porque os organismos não são iguais, mas ao terceiro dia comecei a sentir melhoras em mim. Depois as minhas mãos já eu não conseguia abrir, com o tempo, com este tempo que estou a tomar, as minhas mãos já abrem sem dor, já faço isto às mãos, já dobra para trás, e eu não conseguia, era isto assim. A minha audição melhorou, a minha visão melhorou, o meu olfato, que eu tinha perdido uma percentagem muito grande do olfato, melhorou muito, e uso também como gotas nos meus olhos, que eram extremamente secos. Eu uso as gotas e os meus olhos ficaram muito mais claros, e com vejo nítido, coisa que não me acontecia. Tenho também a minha mãe com 87 anos, que estava quase paralisada, com umas pernas e uns pés que me fazia dor no coração ao ver os pés da minha mãe, e um dia disse, bem, vou tratar da minha mãe, vou pô-la a caminhar. A minha mãe foi uma coisa também surpreendente, que em 4 dias a minha mãe fez um detox total, ela fazia retenção de líquidos, fazia infecções urinárias constantes, e há 5 meses para cá a minha mãe nunca mais teve uma infecção urinária e ficou com as pernas e os pés normais. Começou a andar, a caminhar melhor, ativou o cérebro dela, está ali muito, muito, muito ativa, muito, e atenta a tudo, muito ativa, ganhou portanto, adquiriu qualidade de vida, que ela ficou assim, que eu estou tão bem. Qual é a idade da sua mãe? Minha mãe vai fazer agora 88. Uau, E fantástico. pronto, está muito bem, está muito bem, e eu ganhei muita vida porque tudo o que eu fazia mesmo em casa, os meus afazeres de casa, era muitas vezes com sacrifício porque me doía tudo. Então, depois disto, digo-vos uma coisa: a coisa mais maravilhosa para nós é vivermos sem dor. E isto, depois vocês vão ver, porque a Cristiana vai apresentar imagens, e vocês vão perceber, e vão ver imagens, por exemplo, há dois produtos, e há um que é um gel que se aplica no corpo. Vocês vão ver a imagem de um médico que fez uma experiência em metade da cara, usou de um lado e outro não, e eu disse, vou ver se este médico, pensei, vou ver se se isto é verdade. E fiz como médico. A experiência do médico foi a 28 dias, mas eu ao 13º dia tive que parar porque eu não olhava para mim e a minha cara estava torta, eu tinha aqui uma coisa. Portanto, eu parei com esta experiência ao 13º dia e comecei a usar nos dois lados.
Estou feliz porque tenho uma vida saudável, muito saudável. Faço yoga também e as minhas aulas de yoga passaram a ser muito diferentes, com mais energia, a fazer todos aqueles exercícios, porque o meu yoga é de exercício, Flexibilidade, não é? é muito mais vitalidade. As minhas colegas de yoga são todas mais novas que eu, umas 20, outras 30, outras 40 anos, e elas me dizem: Oh, Dona Albertina, como é que consegue? Eu consigo com isto. Mas pronto, estou muito, muito, estou feliz, não é contente nem satisfeita, estou feliz com a nova vida que adquiri, Sente maior qualidade de vida, então. maior qualidade de vida. E é o que eu disse, viver sem dor é uma coisa que não tem preço, não tem preço, viver sem dor. Passo agora a palavra às meninas, A muito Cristiana. obrigada. Obrigado também pelo seu testemunho. Foi muito, muito, muito interessante. Agora é a Cristiana que vai falar um bocadinho. Ok, Explicar melhor. bom dia, meninas, fantástico, todo esse resultado da Albertina, né? Então, vamos entender, né, o que a ciência a revolucionária trouxe para nós, né? Vamos entender um pouquinho como é que foi feito essa ciência, o que se passe, aonde tem mais e mais pessoas, como a Albertina, como eu, como a Daniela, que vem tendo benefícios, resultados incríveis. Então, para isso, eu vou precisar compartilhar aqui minha tela com vocês, tá bem? Sim, Consegue ver? sim. Ok. Vou ter que tirar a minha imagem, pode ser assim? Ok. Sim, é melhor, que eu estou na internet, fica melhor para mim assim. Bom, então vamos entender um pouquinho do que se trata. Então, aqui nós temos o Ásia, é o nome de uma empresa americana que conseguiu estabilizar algo que era impossível na visão científica. Uma molécula nativa do nosso corpo que se chama moléculas de sinalização redox. Antes, para poder falar sobre o que são essas moléculas e os benefícios que elas podem trazer no nosso organismo, nós precisamos saber que os produtos da Ácias não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença ou condição médica. Então, vamos entender mais ao que é isso. Bom, aqui, a partir de 2010, teve o único lançamento do suplemento Redox no mundo. Então, em 2009, eles conseguiram estabilizar algo que era considerado como impossível. Então, o impossível se tornou possível. Gosto de dizer isso, porque, na minha visão, nada é impossível. Então, o impossível se tornou possível, e, a partir de 2010, teve esse grande lançamento no mundo de suplemento Redox. Então, vamos entender o que é essas moléculas redox, sobre esse suplemento redox. Para entender bem sobre essas moléculas redox, a gente tem que entender o que elas não são, né? Então, as moléculas redox, elas não são vitaminas, não são minerais, não são antioxidantes, não são suco de frutas exóticas, óleos essenciais, nada disso. As moléculas redox é uma nova geração de biotecnologia. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre essa biotecnologia. Então, já buscando entender mais sobre redox, então, a palavra redox, ela tem como raiz red, de redução, ox, de oxidação. O que está em jogo nessas moléculas são de 2 a 4 átomos. Então, os átomos aqui é o átomo do sódio, do cloro, do hidrogênio e do oxigênio, né? Então, uma redução de um átomo é a que captura um ou mais elétrons para outro átomo. Uma oxidação é um átomo que dá um ou mais elétrons a outro átomo.
Então, eles conseguiram fazer, né, a separação dos átomos de hidrogênio e oxigênio da água, sódio e cloro do sal, passaram por um processo de elétrons e chegaram na estabilização dessa molécula nativa do nosso corpo. Então, o que essas moléculas, né, qual é o objetivo dessas moléculas em nosso corpo? Qual é o trabalho dela em nosso corpo? Então, entendendo um pouquinho que as moléculas, né, que está aqui em jogo, não importa em qual a enfermidade, né, elas acontecem de duas maneiras. Ou por essa primeira maneira aqui, que é o estresse oxidativo, ou pelo estresse inflamatório. O estresse inflamatório é a mesma coisa da redução, né? O estresse oxidativo é a mesma coisa de muita oxidação, muita redução e muita oxidação. Então, algumas doenças ligadas no estresse oxidativo, que eu marquei algumas, que é a hipertensão, todas as doenças do coração, os problemas da doença de Alzheimer, a degeneração muscular, artrose, acidentes vasculares, obesidade, diabetes tipo 2, e entre outras, muitas, para entender um pouquinho desse sistema do estresse oxidativo, é como se abrisse uma maçã e deixasse ela ao ar livre. Em poucos minutos, aquela maçã vai ter muita oxidação e ela não vai tá envelhecida, vai empretecer, vai envelhecer. Então, é um pouco do mesmo que se passa dentro do nosso organismo e aonde pode surgir, né, mas algumas doenças que estão interligadas a esse estresse. Desse outro lado, a gente tem, né, muita redução, que gera, né, o estresse inflamatório. Uma das doenças interligadas com esse estresse inflamatório é a asma, né, problema de úlcera, problema de tireoide, os desequilíbrios hormonais, as doenças de autoimunidade, o câncer, todas as doenças do sistema epidérmico da pele, e entre outras, né? Então, não importa como a doença é estabilizada, qualquer maneira que ela é estabilizada, ela se manifesta de uma dessas duas maneiras. Então, seja por predominância de estresse oxidativo ou por predominância do estresse reativo, a chave para uma boa saúde é reequilibrar nossa bioquímica redox. Então, é lá que necessitamos das moléculas, que é as moléculas do nosso corpo, redox. Então, entendendo como que ela age, né, em nosso organismo, as moléculas redox, elas são comunicadoras celular. Elas enviam mensagens com precisão de uma célula a outra. Lembrando que o nosso organismo, o nosso corpo, é feito de trilhões de células. Então, o nosso corpo é uma rede de comunicação mais complexa, mais perfeita da Terra, né? Então, não existe algo com tanta perfeição como o nosso corpo. Então, são trilhões de células em nosso corpo, todos os órgãos são construídos de células. Essas células, elas se comunicam, é uma rede de comunicação que se passa dentro do nosso corpo. Então, quando não passa essa comunicação, não chega com precisão, né, a outra célula, isso tem um motivo, é a falta da célula, das moléculas de redox, que tem como objetivo de levar com precisão mensagens essenciais para a saúde celular. Então, aí um pouco de exemplo para falar sobre esse assunto, é como se tu tivesse, tu é um excelente, né, telefone, e só que não tem uma rede, né, de internet, aonde vai te conectar do outro lado do mundo.
né? Então, a outra pessoa pode ter o mesmo telefone, mas se não tiver a rede da internet, essa comunicação não vai chegar até ela. Então, vamos supor que para fazer essa comunicação necessitamos de ativar a internet para que a comunicação chegue aonde queremos que chegue. Então, é essa ativação nas células que tem como objetivo as moléculas de redox fazer essa comunicação essencial para manter as células saudáveis. As células em boa comunicação é igual saúde. Má comunicação são células igual às enfermidades. Células em má comunicação são células que se transformam defeituosas. Então, essa é um pouco da importância, e vamos entender mais sobre a importância falando sobre a saúde celular. Então, o que é a saúde celular, né? Qual é a importância? Então, a saúde celular, ela tem como objetivo reparar e substituir as células defeituosas. Então, a saúde celular, naturalmente, ela detecta os desequilíbrios ou infecções, e ela faz a informação de campo diferente para diferentes, do campo para diferentes sistemas do nosso organismo. Então, é exatamente o que necessita para essa boa informação e uma boa saúde, para ajudar o teu próprio corpo a fazer o trabalho de reparação e de substituição de células defeituosas para que alcance em diferentes sistemas do nosso organismo. Então, ajudado pelas moléculas de redox, o corpo se beneficia de um bom processo de autocura. Esse é interessante de trazer aqui, que algumas pessoas pensam, mas bom, então essas moléculas ou esse produto, né, que é da empresa Ásia, que foi a única empresa no mundo, né, que investiu milhões de dólares e conseguiu equilibrar essas moléculas fora do nosso corpo. Então, a gente tem como fazer uma suplementação molecular, que é uma tecnologia, por isso chamamos de tecnologia, algo único no mundo, né, através dessa empresa. Então, algumas pessoas pensam, então é um produto milagroso, como a Albertina disse. Não, o que tem de milagre é o nosso próprio corpo. O que acontece é a questão de aumentar o potencial do seu corpo fazer o processo de autocura. Aquilo que elas, peço desculpa interromper, Cristiano, aquilo que elas fazem é dar, digamos assim, um alimento que as nossas células precisam para elas próprias poderem fazer o seu trabalho a 100%, não é? É basicamente isso, certo? Exatamente. É exatamente, e é essa aonde conseguimos, vamos entender mais o porquê que nós perdemos elas também, mais na frente eu vou dizer, mas é exatamente esse trabalho todo que as moléculas redox faz entre as células. Bom, ela também está ligada no sistema imunológico, né? As moléculas, elas fortalecem o sistema imunológico, que é composto por células e órgãos, e que trabalham juntos para proteger o corpo e responder infecções e doenças. Então, o sistema imunológico bem fortalecido impede que vírus e bactérias entrem no nosso organismo para que gere, né, qualquer tipo de infecções, doenças, enfim. Então, essas moléculas, a redox, elas também ajudam a proteger e a fortalecer o sistema imunológico, como outro sistema do nosso corpo. Elas estão em todo o nosso corpo. Então, as moléculas de redox, eu citei aqui 11 dos principais sistemas do corpo, né? Então, ela age aqui no sistema imune, no sistema nervoso, endócrino, do sistema digestivo, esquelético, muscular, circulatório, respiratório, urinário, reprodutivo e linfático. Então, o que elas fazem exatamente, né? O que elas agem exatamente nesse sistema? Primeiramente, ela age para controlar cada reação bioquímica e eletroquímica do corpo. 2, ela é para ativar os antioxidantes. 3,
para comunicar de célula a célula. 4, fortalecer os processos naturais de renovação do seu corpo. E 5, fortalecer os poderosos benefícios de anti-envelhecimento, trazendo, entre aspas, né, o anti-envelhecimento, o envelhecimento ainda é um dos fatores de maior risco de enfermidade. Quanto mais envelhecemos, mais estamos propícios a adoecer, né? Então, o Dr. Gary Samuelson é um médico atômico, físico atômico, que dirigiu essa equipe, que conseguiu estabilizar essas moléculas em perfeito equilíbrio fora do corpo. Ele diz que essa tecnologia tem o potencial de liderar os maiores avanços em saúde já vistos. Isso é impactante. Temos um outro médico que é responsável pelo descobrimento do DNA, o Dr. James Watson, pode fazer uma pesquisa breve. Ele agora, atualmente, dedica aos estudos das moléculas de sinalização redox, e ele diz que as moléculas de sinalização redox é mais importante do que o DNA. Então, sabemos que o DNA assim, mudou, né, o campo da medicina para ajudar a medicina em vários fatores, né, ajudou bastante, e ele próprio diz que essas moléculas é muito mais importante do que o próprio DNA. Então, nós já temos, tem algumas universidades nos Estados Unidos que estudam, né, essas moléculas, e temos também um congresso que se passa há 24 anos na França, em Paris. Todo ano acontece um congresso onde se reúnem cientistas do mundo inteiro, médicos, pesquisadores de todo mundo, que se reúnem para falarem das moléculas de sinalização redox. Então, é um campo vasto de informação, e é sobre isso, com essa ciência, que nós estamos aqui lidando e trazendo mais informação. Então, é um campo realmente muito extenso, de muita informação. Bom, o avanço, né, como foi criado, o avanço do ARCIA Redox, né, como que foi criado? Então, como eu disse, o médico físico atômico Dr. Gary Samuelson dirigiu essa equipe americana que conseguiu estabilizar essas moléculas em 2009, e não foi algo fácil de conseguir, de estabilizar. Muitas equipes no mundo inteiro estavam a fazer essas pesquisas, a busca dessa estabilização, sabendo da importância que ela tem em nosso organismo. Não só para reparar, né, algo que já está no nosso corpo, mas como para manter. Então, a importância é essencial, né, que é as nossas células. Então, era uma coisa considerada impossível. Então, foi através de 17 anos que essa equipe americana, dirigida por esse médico, Dr. Gary Samuelson, após 17 anos de pesquisas, de testes de laboratoriais e milhões de dólares de investimento, né, uma equipe que conseguiu estabilizar essas moléculas de sinalização redox fora do corpo, em perfeito equilíbrio, assim como as células saudáveis do nosso corpo. Então, é algo extraordinário, e a partir de lá, né, a gente tem como que eles conseguiram, né, estabilizar essas moléculas fora do nosso corpo, sabendo que era algo muito complexo para a medicina, para a ciência, como que eles conseguiram estabilizar. Bom, isso são processos patenteados, né, permitidos somente por essa empresa. Tem um pouco da física, da ciência, que eu também não sei, mas para ser mais simples, para podermos entender esse processo, né, aqui tem alguns passos e a composição de bases que eles usaram
para poder chegar nessas estabilização dessas moléculas que é do nosso corpo, né? Então, a composição de base, eles utilizaram aqui no passo 1, a água salgada pura. Então, aqui a gente já vê as moléculas, os átomos da água salgada pura, assim como a água que contém em nossas células. Então, é uma água 100%, né, pura, e eles passaram para a etapa número 2, né, que o que eles fizeram aqui foram dividir os átomos, né, livres da água, que é o hidrogênio e o oxigênio, os átomos do sal, o sódio e cloro, eles dividiram e chegaram em um processo. Aqui a gente consegue já ver também os átomos, eles dividiram, fizeram todo um processo, claro, não muito simples, era super complexo, mas é uma explicação simples desse processo, e eles chegaram aqui na evolução do passo 3. Aqui já conseguimos ver átomos, né, reestruturados em moléculas de sinalização redox. Então, aqui já conseguimos ver vários átomos, né, e que são exatamente as moléculas de sinalização redox. Então, esse processo foi patenteado, né, pela empresa Ásia. Então, o objetivo molecular desse suplemento da Ásia é reestabelecer o corpo com as moléculas de sinalização redox, né? Aqui o MSR significa moléculas de sinalização redox, a fim de alcançar uma renovação celular saudável para que todos os sistemas corporais sejam restaurados às suas funções originais. Então, é exatamente isso o que faz com que o processo que acontece no teu corpo. O teu corpo aumenta o potencial de fazer todo o trabalho original, né, e fazer o trabalho perfeito e manter de uma forma, da forma original, que a nossa forma original é um corpo saudável. Bom, e aqui a gente vê um site que eu recomendo para fazer algumas pesquisas, que é um site científico, o site pubmed.gov. Nesse site, aqui, quando foi tirada essa foto, né, a gente já vê 36.736 resultados em cima das moléculas de redox. Então, é algo que a ciência está aí, né, pode fazer a sua própria pesquisa, é um site em inglês, mas pode utilizar, né, o translation, e vai entender, tu pode colocar o redox e o que quer saber especificamente, e vai ver que essa é algo que já são comprovado pela ciência, né, não é algo que eu estou aqui dizendo, e nesse site tem atualmente tem mais de 38 mil pesquisas, e isso somente em um ano, que é a diferença dessa foto para agora, tem mais de 38 mil, ou seja, são 2 mil a mais de pesquisa em um ano. Então, são um conhecimento infinito que vale a pena pesquisar. Bom, aqui a gente vai trazer, né, alguns dos benefícios do que o Ásia, né, alguns dos produtos que o Ásia conseguiu, né, fazer para oferecer para nós, e que tem um tratamento interno, que é o líquido, né, e o tratamento externo, que é transformado nesse gel, que se chama Renu 28. Por que Renu 28? Né? Cada sistema do nosso corpo tem um período exato de reparação e substituição das células. Então, o nosso sistema epidérmico, né, da pele, em cada 28 dias, ela repara e substitui. A pele, ela renova a cada 28 dias. E isso é um processo natural que existe no nosso corpo. Só que, se não tivermos uma boa suplementação, se não tivermos essa molécula redox existente no nosso corpo, o processo que vai se passar, que vai chegar em 28 dias, ao invés da pele renovar, substituir células danificadas, né, que geram o envelhecimento da pele, entre outras
problemas epidérmicos, o que vai acontecer é que ela não vai passar pelo processo de renovação, mas o processo de envelhecimento. Então, dá 28 dias é aonde a gente começa a envelhecer e a perder toda a saúde, né, da nossa epiderme. Então, por isso se chama Renu 28, rejuvenescimento em 28 dias. E para entender um pouco desse rejuvenescimento, é um dos exemplos que eu trago que a Albertine utilizou nela mesma, para saber se era realmente, né? Esse aqui é um senhor médico francês, que fez um experimento em si próprio, e aqui a gente consegue ver o antes, né, e o depois, em 28 dias, usando o Renu 28, que é o gel que contém as moléculas de sinalização redox 2 vezes mais que o líquido, que é o tratamento interno, né? Ela pode ser usada com mais esse exemplo, que é em cicatriz, na cicatrização. Aqui é um exemplo, um testemunho de com 6 semanas de utilização. Então, a gente vê que quase não tem mais nem sequer uma marca. Trazemos aqui mais outro exemplo de uma criança, de um ferimento, né, e que usando, né, em 2 dias, né, a gente vê uma diferença em 2 dias de cicatrização incrível. Então, é interessante trazer que todo esse processo é visível, né, a gente consegue ver um tratamento externo, consegue enxergar, mas imagina o que passa dentro do nosso organismo. É exatamente o processo de autocura do corpo que vai passar da mesma forma dentro do nosso organismo. Então, aqui eu tenho vários testemunhos, esse aqui foi um de 28 dias, mais 2 meses e meio, alguns testemunhos, essa senhora em 3 meses de aplicação diária, 2 vezes por semana, claro, trazendo aqui que uma pessoa com essas moléculas, ela começam a perder a partir de 15 anos de idade. Então, a pessoa com 70 anos, ela já perdeu a metade dessas moléculas em seu corpo. Claro que para recompor essas moléculas, para fazer todo o trabalho natural para chegar a esta fase, ela usou nem só o tratamento externo, como interno, os dois juntos, e isso fez um aceleramento da reparação celular, trazendo esse resultado em apenas 3 meses de aplicação do Renu, incrível, né? Mas a gente aqui pode citar vários exemplos em 2 meses e meio. Aqui foi essa pessoa de um acidente de carro, onde ele utilizou, então, em 10 dias, né, o antes e 10 dias depois. Então, a gente vê que o processo de autocura do corpo é um processo leve, né? Normalmente, quando se tem um ferimento a esse nível, a cicatrização leva mais tempo, e de acordo com a idade da pessoa, mais tempo ainda para poder fazer a regeneração da pele, e passa por aquele processo que a pessoa fica roxo, muito dolorido, né, quente no local, né, pode ter inflamação, infecção, pode gerar vários processos, né, para poder fazer essa cicatrização, e nesse caso, ele teve um processo de 10 dias e que chegou nesse resultado. Então, aqui a gente traz mais resultados, aqui a gente pode falar em vários resultados, cicatrização de ferimento completamente aberto, sem cirurgia, então isso é bem interessante, né? Claro que um ferimento a esse nível, ele usou uma boa quantidade do Renu, né, e chegou com 28 dias a esse resultado. Então, aqui a gente vai falar sobre como que podemos ter esse desequilíbrio, essa carência da função das moléculas de redox em nosso corpo. Como eu disse, a partir de 15 anos de idade, a gente começa a perder 1%,
dessas moléculas ao ano, e esse processo é um processo natural, é um processo natural. Então, uma pessoa com 70 anos, né, ela vai ter menos de 50% de redução da função dessas moléculas redox. E qual um outro processo que pode acelerar a carência, né, esse desequilíbrio, né, das moléculas redox? Então, vivemos em um planeta que é tóxico. Então, o consumo, né, de álcool, cigarro, também o consumo de alguns medicamentos químicos acelera o processo, o estilo de vida, o estresse, né, vivemos em um planeta cheio de estresse, de guerra, doenças, crise política, enfim, são vários fatores que também causam um estresse e que aceleram a perca das moléculas, além do processo natural. Também o ar que nós respiramos um ar que tem toxicidade. Então, todos esses fatores levam a uma aceleração dessa perca, desse desequilíbrio dessas moléculas. É algo a pensar que atualmente, né, onde temos mais pessoas doentes do que há 50 anos atrás. 50 anos atrás, as pessoas falassem de uma doença que virou moda, né, dentro de cada família, tem uma doença que eu não vou citar o nome, essa doença a gente encontra um parente, um vizinho, e tá todas as pessoas com essa doença, e que mata, né, que acaba morrendo nesse sofrimento, e que há 50 anos atrás era raro encontrar essa doença. Então, um dos fatores, né, desse desequilíbrio e que aumentou as doenças no mundo um dos fatores realmente o desequilíbrio do redox, e é isso que a grande ciência, a medicina, né, tem esse avanço de 15 a 20 anos na nossa vida, por trazer essa estabilização, aonde nós podemos mudar completamente essa visão, né, essa forma de ter que aceitar a doença porque estou envelhecendo e aceitar dizer que é impossível reparar algo dentro do seu corpo. Então, é exatamente isso que Posso só dizer uma coisa que agora lembrei-me? Sim. Posso falar só um bocadinho? Sim, claro. Ok. Relativamente a essa doença, que nós não vamos dizer o nome, o que é que acontece? Acontece que a nossa célula, as nossas células, quando elas não estão a funcionar corretamente, a nossa mitocôndria, que é, digamos assim, o sítio onde é produzida esta molécula redox pelas nossas células, ela deveria dar a ordem, a mitocôndria deveria dar a ordem através das células de redox, que esta célula que está, digamos assim, numa mutação, ela está a passar por uma mutação, ela deveria ser uma coisa e ela devia acabar por morrer. E então, como a nossa célula não consegue ter essa informação suficiente, ela não manda, a mitocôndria não manda a célula morrer, que era o que deveria acontecer. E então, há a proliferação dessas células e mutação, e daí forma-se esta doença, não é? Que nós estávamos a dizer que... Porquê? Por falta de comunicação, por falta de moléculas redox. Quando há uma boa comunicação, a nossa mitocôndria vai mandar esta célula morrer, digamos assim, e assim esta doença já não se consegue proliferar, digamos assim, basicamente. Exatamente. Exatamente isso. Uma boa comunicação é igual saúde. Uma má comunicação é igual células defeituosas e aonde, né, vai também fazer uma comunicação de avanço no nosso organismo e a pessoa vai se piorando cada vez mais, né? Exatamente isso, Daniela. Bom, então trazendo aqui, né, algumas perguntas que as pessoas fazem, né, em relação a essa suplementação das moléculas de sinalização redox. Aqui é uma pergunta
que as pessoas perguntam: é seguro consumir essas moléculas? Eu posso deixar a Dani responder. É seguro, Daniela? Sim, é 100% seguro. Porquê? Porque estas moléculas, elas existem dentro do nosso corpo. Elas são nativas. E o suplemento é constituído com água e com sal. É a coisa mais natural que há, não é? Se nós pensarmos, as nossas lágrimas também são salgadas. É água com sal. Não é? Todos os líquidos dentro do nosso corpo, o nosso corpo é constituído 60% de água. E nós precisamos digamos assim, do sal para trazer o equilíbrio para as nossas células. Exato. Exatamente. Então, não tem contraindicação nenhuma, mesmo porque é algo nativo do nosso corpo. Então, o processo, né, a partir do processo da água e sal, né, o que se passa é que depois da estabilização, deixou de ser água e sal e se transformou exatamente nessa água que nós temos em nosso corpo. Nós somos mais água, né, do que temos 80% de água, mais de 80%, né, Daniela, de água em É nosso cerca de 60% a 70%, mais ou menos. corpo. Sim, 60. 60. Mas é também interessante dizer que isto não foi assim de um momento para o outro, né? É que as moléculas precisam de 3 dias e meio, se não me engano, para poderem estar, digamos assim, no sítio correto, na disposição correta. Não é assim de uma coisa que é de um momento para o outro. E foram 17 anos de estudo para conseguirem estabilizá-las fora do nosso corpo, né? Para as reproduzir e estabilizar fora do corpo. Exato, exatamente. Então, não tem efeito colateral nenhum, porque é algo nativo, não existe alergia ou toxicidade. O que passa de um processo de quando você faz a suplementação dessas moléculas é que o corpo entra no processo de detox. Daniela, nossa nutricionista, pode falar sobre esse processo de detox, né? O que o corpo faz, né, no processo de detox. Pode trazer também isso para nós, Daniela? Basicamente, o que estas moléculas vão fazer, né? Elas vão para os sítios onde são mais necessárias e muitas vezes o sítio onde é mais necessário inicialmente é o fígado, que é onde nós conseguimos processar tudo, é onde nós processamos tudo. Processamos os cremes que usamos às vezes que têm petróleo na sua constituição, processamos os medicamentos, é no fígado que vão ser processados e também através dos rins. E muitas pessoas têm o fígado gordo, não é? Que é um fígado que já está demasiado pesado, digamos assim, com tantos tóxicos, metais pesados, às vezes até mesmo as próprias águas têm metais pesados na sua constituição, coisas assim do género. Então ela vai começar por limpar. E às vezes é um processo em que pode ser um pouco reativo, inicialmente, mas na realidade ele está a limpar tudo para depois ficar, digamos assim, estável, não é? E poder ir para onde mais precisa. Exatamente. Então, é exatamente. Nosso corpo, que é o nosso campo, né? Para fazer o trabalho, tem que estar limpo para poder fazer todo o trabalho dele naturalmente. Então, adoecemos, nosso corpo, quando uma pessoa doente, tem várias toxinas no corpo e isso tem que sair. Então, o processo de detox é supernatural e até benéfico nesse processo da suplementação moléculas de sinalização redox. É muito benéfico, é algo que traz, o teu corpo está se pondo, né, já está reagindo, né, tendo uma boa reação para fazer o trabalho dele, que é o trabalho de recuperar, de restaurar e reparar, né, essas células. Então, não existe contradição, a contraindicação. Qualquer pessoa pode tomar, todos temos as moléculas de sinalização redox. A partir de um bebê a uma pessoa mais idosa, não existe contraindicação nenhuma. A outra pergunta é: interage com medicamentos? Sim, qualquer pessoa que consome um medicamento, ela já tem moléculas de redox no seu corpo. Para trazer um pouco da visão dessas moléculas, imagina que nós podemos
ficar sem respirar até muitos minutos. Nós conseguimos ficar sem respirar. Nós conseguimos ficar sem alimentar, comer, por muitos dias. Conseguimos ficar sem alimentar. E tem uma noção de quanto tempo nós podemos ficar sem as moléculas de sinalização redox? Alguém quer responder? Albertina? Abrir o microfone. Tem que abrir o micro. Já está. Não é possível viver sem moléculas redox. Não tínhamos um segundo de vida sem as moléculas. Exatamente. Não vivemos nem 3 segundos sem as moléculas de redox. Então, elas já são no nosso corpo. O que se passa, nós perdemos, né? E nós chegamos na deficiência, né? Que gera a questão das doenças. Nós perdemos ela, então ela não tem contraindicação nenhuma para quem toma medicamentos. Ao contrário, porque o teu corpo vai potencializar o trabalho de autocura e a medicação vai fazer o trabalho que é necessário, o trabalho que tem que ser feito de acordo com a medicação. Então, algumas pessoas, não indico sair de medicação, mas algumas pessoas se sentem tão bem, porque o corpo se potencializa, né, para fazer esse trabalho natural de autocura, retorna até o médico, e a partir de lá, o médico pode dizer que não tem, se teu corpo já regenerou, reparou, fez o trabalho de autocura, não tem nenhuma lógica de continuar nenhuma medicação que não tem mais necessidade. Mas isso quem tem que dizer é o médico. Então, todos tomam a mesma dosagem? Não, nem todos tomam a mesma dosagem. Imagina que uma pessoa tem algo a reparar, a restaurar muito mais do que outra. Cada pessoa é única. Então, por isso, esse não é um produto de venda, mas sim um produto de tratamento. É algo que tu não compra e fica sozinho em casa, né? A pessoa que te apresentar, ela vai ter o trabalho e a responsabilidade de te acompanhar para ter o resultado que deseja, porque a dosagem tem que ser de acordo com esse consultor, né, para te ajudar. Pode ser que tu toma menos dose do que outra pessoa, quer mais dose, enfim, é diferente de acordo com cada pessoa. Então, pode tomar de todas as formas, não tem contraindicação nenhuma, e como sabemos que nosso corpo se beneficia das moléculas de sinalização redox, que elas já são suplementadas. Então, esse fator é aquilo, né? Experimenta por você mesma, né? Para que seja verdade por você mesma, né? As pessoas que têm essa suplementação, como muitas pessoas que eu ajudo, dos fatores que elas trazem é o aumento da energia, né? Então, a gente sabe que as mitocôndrias, né? Elas geram, né? A energia, né? Para as células. Então, é exatamente essa explosão de energia que algumas pessoas sentem, né? Com essa suplementação das moléculas de redox. E entre outros benefícios, é somente experimentando que começa a ver, né, que qual é o benefício que essas moléculas fazem, além do que a ciência já trouxe, mas sair mesmo do que será que ajuda, será que não é, e tentar experimentar e seguir e fazer por si próprio. Bom, aqui, para nós terminar, aqui são as pessoas, os empresários que investiram os milhões de dólares, são pai e filho, né, nesse projeto dessa grande descoberta da medicina atual. Então, aqui são essas pessoas que são super éticas e que têm como visão ter o bem-estar da humanidade, levar a saúde às pessoas, além do princípio do dinheiro, né? Que é raro hoje em dia encontrar pessoas assim. Então, realmente, o objetivo é levar o bem-estar para as pessoas acima do dinheiro, e esse é o pai e o filho, e a intenção, né, da missão
dessa empresa é melhorar a vida das pessoas e ser uma força maior para o bem no mundo. Então, essa empresa está com a única empresa que é autorizada a fabricar as moléculas de sinalização redox no mundo, né? Eles patentearam em 33 patentes e ela está em expansão, né? O Ásia já abrange 36 países e está em constante expansão. Então, já está na América do Norte, na Europa, na Austrália, Nova Zelândia, Taiwan, Tailândia, México, Singapura, Filipinas, Hong Kong, Malásia e infinito, e continua a expandir aos 4 cantos do mundo, e é dessa maravilha que nós viemos aqui falar, e eu agradeço pelo tempo que esteve conosco, e acredito que a pessoa que ficou até o final da nossa apresentação é aquela pessoa que está buscando para si próprio ou ajudar alguém da sua proximidade, ou ajudar mais pessoas e saber que, é possível. Eu me sinto muito, muito honrada de poder estar sido escolhida para fazer parte dessa mudança, né, da saúde das pessoas por onde eu passo. Então, é isso. Agradeço. Muito obrigada, Cris, também pela tua apresentação. Eu queria deixar uma mensagem, quando for possível, queria falar. Sim, já pode. Eu quero deixar uma mensagem de esperança e dizer que nós estamos na Terra. Nós não nascemos desta Terra, nós não nascemos do chão. Estamos aqui. Da mesma forma, as pessoas que têm problemas estão doentes, não são doentes. Têm sempre a oportunidade de se tratar. E, ao tratar-se, que se tratem com o melhor que há ao serviço da humanidade. Obrigada a todos pela vossa atenção. Albertina, olha, eu vou só dizer agora que inspirou-me aqui, eu costumo dizer que muitas vezes nós, como mães, não é, temos aquele instinto de ajudar sempre os outros, mas deixamos-nos sempre em segundo plano. E muitas pessoas são assim, mesmo sendo homens ou mulheres. E então há aquela frase que a gente ouve muito no avião, que é: coloque primeiro a máscara em si, só depois na criança. E eu acho que na vida, em relação a tudo o que é o nosso bem-estar, a nossa saúde, nós deveríamos fazer isso. Nós não podemos ajudar os nossos filhos ou quem quer que seja se nós não estivermos a 100%. Então é muito importante nós valorizarmos a nossa saúde, que é a coisa mais importante que nós temos na vida. Porque sem saúde não podemos trabalhar, não podemos ganhar dinheiro, não temos relacionamentos, não podemos nada, não é? Sem saúde, com dor, com sofrimento. Então a saúde é o bem mais valioso que nós temos e nós devemos investir em nós, investir na nossa saúde e valorizar-nos, não é? Porque nós muitas vezes queremos a valorização do outro, mas nós não nos valorizamos, descurando da nossa alimentação. E pronto, já estou a vender aqui o meu peixe. Descurando da nossa alimentação, fazendo às vezes excessos com o nosso corpo, né? Ou bebendo demais, ou etc. É importante também investirmos na nossa saúde, basicamente, para podermos também ajudar os outros, porque senão não é possível, se nós não estamos bem. Exato. Eu costumo dizer que primeiro é você, segundo é você e terceiro é você novamente. Se colocar na primeira pessoa, na segunda e na terceira pessoa antes de fazer algo para os nossos filhos, para o nosso marido, para a nossa mãe, é realmente essencial. Tem que se olhar e dar a oportunidade, né, de poder beneficiar, né, da saúde, que eu acho que hoje em dia é luxo dizer que tem saúde. Uma pessoa que tem saúde é um luxo. Principalmente não é? aos 70 anos, como a Albertina. 70 anos, uma cara maravilhosa. É luxuosa. Um esplêndido. Ela é luxuosa, a Albertina é luxuosa. É maravilhoso. É abençoada, sim senhora. Somos as três, não é? Acho eu, abençoadas com saúde, graças a Deus. E mesmo assim estamos aqui para levar isto para outras pessoas,
que também queiram ser abençoadas, né, com saúde por muitos e longos anos. É. Bem, então vamos nos despedir. Muito obrigada às Obrigada. duas por terem me ajudado a fazer este vídeo, esta explicação. E pronto, quem tiver dúvidas, contacte uma de nós, quem partilhar este vídeo com vocês, entre em contacto connosco, seja a Albertina, a Cristiana ou seja eu. Entre em contacto, pronto, pelo sítio em que nós enviarmos este vídeo, partilharmos este vídeo. E pronto, estejam à vontade para tirar qualquer dúvida que queiram saber mais, sem qualquer compromisso. Por isso, estejam à vontade. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Deus. Até uma próxima.